duas revelações e duas reações diferentes, uma de incredulidade e outra de fé. O que Zacarias, pai de João Batista, e Maria, mãe de Jesus, tem para nos ensinar hoje? É isso que eu vou compartilhar com vocês. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. Qual a dificuldade que existe em um casal de idade avançada conceber um filho? E se além disso a mulher foi estéril? Quantas vezes nós já nos comportamos como Zacarias? Somos velhos demais para ter um filho, somos velhos demais para fazer a obra de Deus, somos velhos demais para estudar, somos velhos demais para ter sonhos. Quantos são os nossos somos velhos demais, somos velhos demais? Quantas vezes olhamos para nós mesmos e achamos que de nós não é possível ser gerado algo grande, mesmo que seja através de Deus? O curioso é que não era nenhuma surpresa para Zacarias a possibilidade deles terem um filho na velhice. O anjo falou para ele: a sua oração foi atendida. Ou seja, Zacarias já vinha orando para que isso acontecesse. Só que quando aconteceu, ele não acreditou. Como posso ter certeza disso? O que você tem orado, que Deus está colocando na sua mão e você está se negando a receber porque só está olhando para a sua limitação física? Não importa se Isabel é idosa e é estéril. Quando Deus decide que vai te dar aquilo que você vem pedindo, a limitação física vai perder força, porque onde o poder de Deus entra, ele domina tudo. O sistema reprodutor de Isabel não só não funcionava como antes, como na verdade nunca funcionou. Isabel era estéril. Se Deus fez esse milagre tornando Isabel mãe, o que ele não pode fazer por você? Se você tem uma chama ardendo no seu coração em realizar algo novo na sua velhice, Deus pode te capacitar para isso. Olha o que o anjo falou para Zacarias depois que ele duvidou. Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Em outras palavras, é como se o anjo estivesse dizendo: Ô rapaz, quem está falando aqui com você é o anjo Gabriel, aquele que está sempre na presença de Deus. Como é que você pode duvidar? Zacarias preferiu acreditar na limitação física dele do que no anjo Gabriel. A nossa mente é tão criativa que a gente cria argumentos para justificar a nossa falta de fé. Era como se Zacarias estivesse dizendo: Ah, Gabriel, você não me conhece nem conhece a minha esposa. Será que hoje, ao invés de acreditar em Deus, eu não estou usando argumentos como Zacarias? Um ponto importante nessa história é que a fraqueza humana alcança todos nós, sem distinção. Zacarias era um sacerdote. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Arão, para quem não conhece, era o irmão de Moisés. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ele trabalhava na obra de Deus. Ele era um homem íntegro diante do Senhor. Só que Zacarias tinha um pequeno problema. Ele era humano como eu e como você. E tem momentos na vida que a gente olha para nós ao invés de olhar para o Senhor. Por isso é muito importante a nossa fé ser firmada em Cristo e não em algum líder. Eu comento sobre isso nesse episódio, vale muito a pena assistir. E continuando o texto. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Observe, ele tinha autorização para entrar no santuário do Senhor. Somente os sacerdotes entravam nesse lugar.
Para entender melhor a importância e o peso de ter permissão para entrar nesse santuário, dê uma olhada nesse episódio que eu comento sobre isso. Não importa o posto que eu esteja, não importa a autoridade que eu seja, eu estou sujeita a achar que o milagre é grande demais para Deus fazer, porque eu sou humana. Ter esse tipo de fraqueza é normal. O que não é normal é eu aceitar isso. Se eu duvido, eu preciso reconhecer diante de Deus a minha falta de fé. Eu preciso pedir para que Ele me ajude a tirar os olhos de mim e colocar os olhos nele. Eu não posso fingir que está tudo bem e não abrir meu coração para o Senhor. E Zacarias recebeu a consequência pela sua incredulidade. Depois que o anjo se apresentou como Gabriel, ele comentou: agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Ele foi penalizado por ter duvidado. Isabel estava grávida do filho que Zacarias esperava há anos e ele perdeu a oportunidade de compartilhar essa alegria com sua esposa. E mais ainda, de compartilhar com os amigos, com os vizinhos. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Olha que momento precioso Zacarias perdeu. Continuando o texto. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor para desfazer a minha humilhação perante o povo. Antes de continuar, se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva. Mas por fim, após o nascimento do seu filho, Zacarias voltou a falar. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tábua e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Zacarias não estava se tornando simplesmente um pai. Zacarias estava se tornando o pai de João Batista. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Vocês têm noção do que significa isso? Ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe? E olha o que Jesus falou a respeito de João Batista. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. João veio ao mundo para preparar o caminho de Jesus. E aí você pode falar: sim, jesuíta, o que é que Maria tem a ver com essa história de Zacarias? Ambos eram justos diante de Deus. Ambos tiveram a revelação de que iriam ter filhos. Além de ter filhos, qual nome eles deveriam dar a esses filhos? Maria ia ser mãe do Messias. Zacarias ia ser pai daquele que ia preparar o caminho do Messias. Ambos tinham limitação para ter filhos naquele momento. Zacarias e Isabel eram idosos e Isabel era estéril. Maria era virgem e solteira. E ambos receberam a revelação vinda do mesmo anjo, aquele que está sempre na presença de Deus, o anjo Gabriel. Mas as semelhanças param por aí. Veja o que a Bíblia diz. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Veja o que Maria perguntou: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. A diferença entre Zacarias e Maria era a fé. Maria perguntou: como acontecerá isso se sou virgem? Ela não duvidou.
Ela só teve a curiosidade natural de querer saber como que iria acontecer. Enquanto a pergunta de Zacarias foi: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Ele duvidava que poderia acontecer. Enquanto Zacarias era um sacerdote, Maria era uma simples serva. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Humanamente falando, qual era o mais fácil acreditar? Que uma mulher idosa e estéril, mas que tinha relação sexual, engravidasse? Ou uma mulher virgem que não tinha relação sexual, engravidasse? E sem inseminação artificial. A fé de Maria é admirável e Maria, como serva, é admirável. Ela não era casada, ia engravidar, tinha um relacionamento com José. Como ela explica isso para ele e para todas as pessoas? Mas a única coisa que importava para Maria era que se cumprisse nela a vontade do Senhor. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria era uma mulher admirável, mas ela foi apenas um instrumento nas mãos do Senhor, assim como foi Isabel. Maria foi usada por Deus para trazer ao mundo nosso Salvador. Para Jesus morrer pelos nossos pecados, ele precisava passar por todo o processo que o ser humano passa, inclusive desde o nascimento. Por isso ele precisava ser nascido de mulher. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que tanto Deus pode usar uma idosa quanto pode usar uma jovem. Ou seja, não importa se você tem experiência de vida ou não. Quem vai operar através de você é o Senhor. Você só será um instrumento. Deus tanto pode fazer uma mulher idosa e estéril engravidar quanto uma virgem. Ou seja, não existe limitação física para o Senhor. Tanto Deus pode usar uma pessoa considerada autoridade pelos homens, quanto uma pessoa comum na sociedade. Ou seja, ele usa quem ele quer e da forma que ele quer. Ele não precisa de um atestado social. Se você estiver na velhice, assim como Zacarias e Isabel, em nome de Jesus, não se entregue. Não fique dentro de casa reclamando da velhice. Peça a Deus para te fazer sonhar novamente, para te colocar de pé. Tem tanta coisa que você ainda pode fazer, tem tanta coisa que você pode aproveitar da vida, mas para isso você precisa querer. Eu tinha um colega de trabalho que ele tinha 70 anos e ele era simplesmente o engenheiro de projetos mais eficiente da empresa. Ele tinha resistência em usar o computador, mas ele conseguia compensar de outra forma. A experiência e a sabedoria que você tem hoje, a juventude vai passar décadas para conseguir adquirir, se adquirir, porque além do tempo depende da vivência. Independente de quem seja, independente da idade, nada é impossível para Deus. Foi isso que o anjo Gabriel falou para Maria. Pense nisso. Agradeço pela companhia, se inscreva no canal, se gostou dê um joinha, comente, compartilhe. E aquele velho e grande cheiro para todos vocês e até o próximo vídeo.